Olá turma, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo, de Educação Física, e o tema da nossa aula de hoje será Práticas Corporais, Lazer e Sociedade, Preconceito e Racismo do Esporte. Então assim pessoal, queria primeiro mostrar uma imagem para vocês, perguntar se vocês conhecem, já viram em algum lugar essa fotinha aqui. Não? Então assim, eu vou explicar para vocês. Então essa imagem aqui é da premiação da prova dos 200 metros rasos do atletismo nos Jogos Olímpicos do México 1968. Aqui nós temos o Tommy Smith e o John Carlos, que ficaram em primeiro e terceiro lugar, respectivamente, e na hora de receber a medalha lá na premiação, eles resolveram fazer um gesto que lembra aos Panteras Negras, que era um grupo que lutava contra a discriminação racial nos anos 60, lá nos Estados Unidos. Então, o que eles faziam? Cabeça baixa, punho levantado, mão cerrada e uma luva preta no meio, tá? E vocês, pessoal, vocês lembram de algum caso recente de racismo no esporte? Alguma coisa que aconteceu faz pouco tempo ou há mais tempo? Eu trouxe dois exemplos para vocês aqui. Então aqui, ao lado esquerdo, nós temos ali uma imagem do jogador Balotelli, jogador do Brescia. Num jogo pelo campeonato italiano contra o Verona, ele decidiu abandonar o jogo após sofrer ofensas racistas durante o jogo. Tá? Aqui na direita tem a imagem do jogador Tyson, o brasileiro, que joga no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Durante o campeonato ucraniano, uma partida contra o Dinamo de Kiev, ele foi agredido verbalmente várias vezes, o jogador ficava imitando macaco ao longo do jogo. Ele também falou para o árbitro esse tipo de coisa e acabou abandonando o jogo também, tá? Em função dessa questão de racismo, provocação e tudo mais. Tá? Agora eu queria lembrar vocês que desde 2019 a FIFA emitiu um novo código disciplinar de identidade para combater o racismo. Só para você ter uma ideia, a partir de agora o árbitro ele pode suspender o jogo caso ocorra algum ato de racismo durante o jogo, pode ser dentro do jogo até da arquibancada, ou ainda ele pode declarar como derrotada a equipe que a torcida cometeu um ato de racismo. Se vai acontecer, não sabemos, estamos de olho. Tá? Quando eu falo racismo, pessoal, na cabeça de vocês está claro o que eu estou falando? Todo mundo tem consciência do que é ou ainda fica alguma dúvida? Eu trouxe aqui uma definição do Golder, 2009. Tá? O que seria o racismo? É a discriminação produzida pelo grupo racial que detém o poder, considerando como inferiores os outros grupos que tenham características físicas diferentes. Tá? Porém, pessoal, o racismo ele não se limita à ofensa, por exemplo, chamar alguém de macaco, ou alguma atitude depreciativa, como jogar uma banana em campo um jogador negro. Tá? Nós temos que entender que o racismo é um racismo estrutural, ele é um problema que envolve toda a sociedade e não apenas pequenos segmentos. Tá? Entender também que o esporte ele nada mais é que um microcosmo da sociedade, ou seja, ele é um pequeno espaço. Se aparece o racismo no esporte, é porque ele aparece na sociedade. A sociedade apenas vai refletir esse preconceito, essas ações difamatórias dentro do evento esportivo. Tá? Temos que lembrar também que na origem do esporte moderno, lá na Inglaterra, final do século XIX, início do século XX, somente quem tinha mais dinheiro, ou seja, a burguesia, é que podia praticar alguns esportes e os mais pobres, os negros periféricos, praticavam outros. Ou seja, existe a relação de desigualdade social e a prática de esportes desde sempre. Podemos também falar sobre a questão da história do negro no esporte brasileiro ou a sua representatividade. Se vocês analisarem, por exemplo, aí na imagem, nós temos a foto do Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico do salto triplo. Então o Brasil sempre teve uma boa representatividade nos esportes. Entretanto, esses esportes eles se limitavam a algumas modalidades cujo recurso financeiro não era tão necessário. Quais eram essas modalidades? O atletismo, o boxe e o futebol. Ou seja, o negro ainda passava por um papel de inferioridade frente aos outros esportes. Tá? Porém, pessoal, nos últimos anos, no Brasil e também no mundo, nós estamos começando a ver algumas mudanças, como, por exemplo, alguns atletas negros que estão conseguindo um certo destaque em modalidades que sempre foram domínio absoluto dos brancos. Podemos citar, por exemplo, ali a Serena Williams, talvez a maior tenista de todos os tempos, é uma negra norte-americana, num esporte extremamente elitista como o tênis. Temos o exemplo do Tiger Woods, o golfista norte-americano, que também foi campeão de golfe e tudo mais, num esporte extremamente elitista como o golfe. E também podemos citar o Lewis Hamilton, que hoje é o maior vencedor da Fórmula 1 no automobilismo, igualou a marca do Michael Schumacher da Le Mans, são 7 títulos mundiais, porém o Lewis Hamilton já tem o maior número de vitórias e também de poles. Tá?
E sobre o futebol, pessoal? Vocês acham que o futebol passou ileso esse processo? Você acha que a questão do racismo no futebol é uma coisa nova que está acontecendo agora ou já acontece há mais tempo? Infelizmente, desde a origem, pessoal. Então, parem para pensar comigo. Os grandes atletas do futebol brasileiro hoje, reconhecidos no mundo todo, se jogassem o esporte lá no início da modernidade no Brasil, eles seriam proibidos de jogar. Tá? Da mesma forma que aconteceu lá na Inglaterra, onde surgiu o futebol em 1895, em que os brancos eram maioria absoluta para jogar e os negros não podiam jogar, o mesmo aconteceu aqui no Brasil quando começou o esporte aqui. Tá? Tem até um estudo bem interessante do Rodrigues, 2004, que ele afirma o seguinte: o fato dos jogadores negros e mulatos brasileiros serem tão admirados no mundo, a questão da ginga, o drible, a finta, o jeito de se movimentar durante o jogo, acredite-se que a origem disso tenha sido o racismo. Por quê? Quando os negros começaram a praticar o futebol junto com os brancos, eles não podiam encostar no branco. Se eles encostassem, eles seriam punidos de forma severa pela arbitragem. Então, esse estilo malandro, desleixado, jogador brasileiro que admira o mundo todo, ele é fruto dos problemas do racismo na origem da modernidade. Ok? Temos que falar também, pessoal, do papel da mídia. Tá? Mídia, entendemos, TV, internet, rádio, etc. Tá? Infelizmente, os meios de comunicação, durante as transmissões esportivas das mais diversas modalidades, ainda utilizam uma linguagem metafórica, reproduzem discriminações em um discurso sobre os estereótipos relacionados aos problemas do racismo, ao problema da cor. Tá? Quantas vezes assistindo o jogo, de repente o narrador fala assim: nossa, olha como corre esse negrinho, meu Deus do céu, como é rápido esse negrinho. E na verdade ele não percebe que ele está cometendo um ato de racismo. Ele está reforçando o estereótipo. Ou seja, esse negrinho está correndo, apesar de ele ser negro. Mas às vezes, pessoal, está tão automatizado isso na hora que eles falam, que eles acabam não percebendo. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, em 2021, no jogo entre Grêmio e Santos, tá? O narrador Haroldo de Souza, da Rádio Grenal, lá no Rio Grande do Sul, se referiu ao atleta Lucas Braga do Santos da seguinte forma: chamou ele de criolinho várias vezes durante o jogo. Ah, professor, mas de repente ele não fez por mal, acabou usando por hábito uma figura de linguagem. Infelizmente, pessoal, o nome disso é racismo. Tá? Ele se referiu, quer ver outra vez que ele falou durante o jogo? Ele falou assim: olha lá esse jogador moreno, cidadão de cor. Numa boa. Quer dizer, primeiro agride, depois reforça o estereótipo, aí diz: pessoal, não estou falando mal. Infelizmente, o papel da mídia não deveria ser esse. A mídia deve trazer informação, deve fazer a transmissão, deve trazer pessoas para comentar a partida, mas de uma forma respeitosa, com todos os atletas, independentemente do tom de cor deles ou do tom da pele deles. Beleza? Então assim, pessoal, nós comentamos lá com vocês hoje uma pequena revisãozinha aqui, tá? Que é o que nós falamos: o que é o racismo, a sua relação do esporte e da sociedade, os casos de discriminação que já aconteceram no esporte, falamos sobre a representatividade do negro no esporte, falamos um pouquinho a questão do negro e futebol, essa relação, e depois falamos também sobre o racismo e as mais diversas mídias. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Tá? Então, antes da gente encerrar, pessoal, eu gostaria de fazer uma indicação de alguns materiais extras que vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre esse tema do racismo, como ele se apresenta no esporte e também na sociedade. Tá? O primeiro material que eu queria indicar seria o livro do professor Silvio Almeida, chamado Racismo Estrutural. É um livro muito interessante, é um livro tranquilo de ler, ele é pequenininho e tudo mais. Aí você pode pensar assim: poxa, professor, mais livro, vou ter que comprar o livro, poxa, demora. Uma opção, pessoal, é vocês irem lá no YouTube, coloca lá Racismo Estrutural, professor Silvio Almeida. Vai aparecer esse videozinho aqui, ó, mais ou menos 10 minutinhos. Ele explica certinho o que é a questão do racismo, o que é o racismo estrutural, como que ele se apresenta das mais diretas formas na nossa sociedade, e também vai citar alguns exemplos. A gente comentou a questão de você somente fazer a agressão verbal ou fazer até um gesto. O professor Silvio Almeida, ele comenta, por exemplo, a questão do negro no mercado de trabalho, que ele assume uma função exatamente igual a uma pessoa branca e não sei explicar como ele recebe menos. Então aí já vai entrar mais a questão do racismo estrutural. Bem interessante a dica, pessoal. A próxima dica é do seriado, tá? Esse seriado aqui, O Negro no Futebol Brasileiro. Ele é, na verdade, uma minissérie que o canal HBO produziu, com base no livro do professor Mário Filho, tá? São 4 episódios, mais ou menos 1 hora.
Ele conta bem detalhado como que foi os primeiros passos dos negros no futebol brasileiro, vai trazer relatos de ex-jogadores, jogadores que já se foram, jogadores que ainda estão na ativa. Então ele dá uma ilustrada bem bacana de como que foi essa história, tá? Para chamar bem a atenção de vocês, tá? Ah, professor, mas eu não sou assinante da HBO. De novo, pessoal, está disponível no YouTube de forma gratuita, beleza? Por último, pessoal, eu sei que a galera gosta de podcast, chama atenção, talvez seja o que está mais chamando a atenção do molecado hoje em dia, tá? Então eu queria dar uma dica aqui no podcast, que é o podcast Mano a Mano lá no Spotify. Ele é comandado pelo líder dos Racionais MCs, o Mano Brown, e nesse episódio específico ele chamou para conversar a escritora e filósofa negra Sueli Carneiro. Um papo muito interessante, pessoal, onde eles abordam os temas do racismo, a questão do racismo na sociedade, o racismo no esporte e até a questão do embranquecimento do futebol brasileiro, tá? Uma conversa bem bacana, bem enriquecedora, quem puder dar uma olhada lá, bem interessante. Ah, professor, Spotify, poxa, eu não pago, eu não tenho acesso. De novo, lá no YouTube também tem de forma gratuita. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.